Então, será que a gente pode conhecer a realidade por trás das aparências que causam as aparências que a gente tem, as experiências subjetivas que a gente tem das coisas? A maior parte dos cientistas parece acreditar que sim. A maior parte dos cientistas parece usar assim, raciocínios ou tem concepções parecidas com essas que o Russell apresenta no livro dele, no capítulo 1 do livro dele e nos capítulos seguintes também. E que é a de que nós podemos conhecer a realidade inferindo, né? Por inferência. Então, por exemplo, se vocês, os cientistas hoje em dia fazem afirmações, por exemplo, sobre a idade do universo, ou sobre o Big Bang, né? Que o Big Bang aconteceu há 13 bilhões e meio, se não me engano, de anos. E isso eles inferem isso a partir de observações sobre o tamanho do universo, a radiação de fundo e coisas assim. Eles dizem, por exemplo, que no passado, aqui da Terra, há 70 milhões de anos, havia dinossauros. Aqui na Terra não havia seres humanos, havia dinossauros. E como é que se sabe isso? Bom, se conhece isso a partir dos vestígios deixados pelos dinossauros, os fósseis. Então se infere, né, que esses fósseis que a gente, enfim, que os geólogos aí, paleontólogos descobrem, eles estão ali porque no passado existiram dinossauros. Então, isso é um conhecimento por inferência. Nenhum ser humano jamais viu um dinossauro, obviamente, e ninguém existia para nenhum ser humano existia no início do universo, né? Os seres humanos começaram a aparecer na Terra aqui que é 100, 200 milhões de anos, talvez um pouco mais talvez, se a gente considerar outras espécies humanas. É, mas então, essas coisas todas nós sabemos por inferência. E o Russell diz a maior parte do que a gente sabe sobre o mundo é por inferência. Nossas experiências são limitadas. A experiência direta que a gente tem das coisas é muito limitada. Então, quase todos os nossos conhecimentos são conhecimentos inferidos, né? Mas há um grupo de filósofos enfim, que pensa que não, que a gente a rigor não tem razão suficiente para qualquer uma dessas enunciados de conhecimento que já foram apresentados e que são diariamente apresentados, né? Há sempre razões contrárias que nos podem levar a duvidar daquelas mesmas pretensões de conhecimento. Então, né, assim como existem razões para acreditar que o universo foi criado há 13,5 bilhões de anos, há razões contrárias para se duvidar disso. Assim como há razões para se acreditar, por exemplo, de que essa mesa aqui é feita de átomos ou de partículas subatômicas, há razões para duvidar disso, duvidar dos conhecimentos científicos. Assim como há razões para a gente dizer que a mesa é marrom, há também razões, como a gente acabou de ver no texto do Russell, para a gente dizer que não é, que a mesa mesmo não tem cor, que a cor é um atributo da nossa, da nossa experiência subjetiva, né? E interagindo, o nosso corpo interagindo com a mesa e produzindo essa experiência subjetiva. Então, se a mesa mesmo é marrom, ou se isso é só nossa impressão da mesa, isso a gente não tem como saber. Então, muitos filósofos, não diria muitos, mas assim, um número importante de filósofos e elaborou argumentos assim muito assim incisivos, né, nesse sentido. Claro que aqui o número de filósofos, como eu já falei em outras aulas, o número de filósofos que acreditam numa determinada proposição, enunciado, numa determinada concepção é irrelevante. O que importa são as razões que eles têm. Às vezes um número muito reduzido de filósofos pode estar certo e a maioria pode estar errada. Quer dizer, como aconteceu, né? A gente viu no primeiro texto que a gente viu aqui durante o semestre, o texto O Julgamento de Sócrates. Né? Ele estava praticamente sozinho lá numa assembleia e as pessoas achavam que ele não tinha razão. E então a gente não pode avaliar a correção de um argumento de uma tese filosófica pela opinião da maioria. A gente tem que avaliar
as razões que essa pessoa está apresentando para dizer o que pensa, né? E há um grupo de filósofos importante que apresentou considerações que põem em dúvida, né, a nossa capacidade de conhecer a realidade. E eles, o mais antigo conhecido dessa tradição filosófica, então essa é a tradição chamada de a tradição cética em filosofia. Os céticos são filósofos que dizem que talvez o conhecimento seja possível, né? Talvez a gente consiga conhecer a realidade, mas que até agora nenhuma razão suficiente nos foi dada, né? Então a gente não tem a rigor como saber. Para todos os conhecimentos, para todas as alegações de conhecimento que já foram apresentadas, sempre é possível elaborar contra-razões ou considerações assim que põem em dúvida aquele conhecimento, que trazem incerteza sobre aquele conhecimento, enfim, ou que põem em dúvida a justificação que a gente tem para acreditar no que a gente acredita. E um filósofo importante do passado foi o chamado Pirro, e ele foi o fundador do chamado pirronismo. Então, foi uma escola de filosofia cética da antiguidade grega. E o Pirro mesmo não escreveu nada, foi nesse sentido como Sócrates, não deixou nenhum livro, mas a gente tem escritos sobre ele, né? Então nós sabemos indiretamente dele, sobretudo a partir dos escritos de Sexto Empírico, e que, enfim, que escreveu um livro que já foi traduzido para o português. Eu deixei umas partes do livro indicada na página da disciplina para vocês, para quem quiser fazer essa leitura complementar. Elementos de pirronismo, ou esboço do pirronismo também, às vezes é traduzido. Esse Sexto Empírico, então, meio que sistematizou, né, as considerações céticas. Então, isso é uma referência bem importante para o ceticismo. E então as considerações que ele faz é o seguinte: bom, quando a gente experimenta uma comida, por exemplo, a gente tem uma sensação de gosto, mas quando a gente está doente, aquela mesma comida pode ter um gosto diferente para nós. E às vezes pessoas diferentes também têm paladares diferentes, né? Tem experiências, parecem ter experiências diferentes com relação ao gosto da comida. Então, qual é o gosto da comida mesmo, né? Será que o gosto, isso que a gente experimenta como sendo o gosto da comida, está no nosso paladar, nas experiências subjetivas que a gente tem, ou está na comida mesmo que produz? E ele disse: bom, eu tenho razões tanto para achar que está na comida, quanto para achar que é uma coisa subjetiva apenas, ou produto da interação do nosso corpo com aquele alimento. A mesma coisa com relação à percepção visual, auditiva, então todos os sentidos, né? Para todos os sentidos há argumentos desse tipo, que são parecidos com esses que o Russell apresentou sobre a mesa, né? Mas esse mesmo tipo de razão e contra-razão a gente pode elaborar para outros domínios de conhecimento. Então, por exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, no domínio de pessoas que dizem saber o que é certo ou errado em moral ou em política, né? E então alguém diz que é algo que é correto governar a cidade de uma certa maneira, e outra pessoa pode ter razões contrárias, né? Que podem ser igualmente boas, e a gente pode chegar numa situação em que duas pessoas têm opiniões contrárias sobre como governar a cidade, e nenhum argumento é suficiente para mostrar que a outra está errada, né? A gente pode ter razões igualmente boas para achar uma coisa ou outra. E a mesma coisa com relação à moral, à religião, enfim, aos assuntos nossos, existem da nossa vida familiar. Então, eles elaboraram uma filosofia em que as pessoas, em última análise, a gente tem que se guiar na vida não pelo aquilo que a gente considera verdadeiro, porque isso a gente não tem como saber, a gente a rigor não tem como saber se as nossas crenças são verdadeiras. A gente tem que se guiar a rigor apenas pelo que nos parece. Então, nesse momento, por exemplo, parece que eu, que eu estou aqui falando para o computador, para você, assim, diretamente, né? Que eu estou aqui diante dessa mesa, que eu estou em Porto Alegre, enfim, que eu me chamo Rogério, e assim por diante. Eu tenho muitas crenças, e elas
todas parecem estar de acordo com aquilo que aparece, né, para mim. Então, e a gente pode perfeitamente bem se guiar com base nas aparências. E eles sustentaram que de fato é isso que a gente faz. De fato, a gente se guia apenas exclusivamente pelas aparências, inclusive quando a gente faz julgamentos de conhecimento. Só que esses julgamentos de conhecimento seguidamente viram dogmáticos, né? E as pessoas então julgam ter certezas quando de fato elas não têm razões suficientes para ter as certezas que têm. E isso leva a perturbações, a brigas, a convicções que são infundadas. E, em última análise, isso produz infelicidade, né? Produz, assim, perturbação espiritual, digamos assim, e tira nosso sossego. E que a gente acaba, se prendendo às crenças que nós temos sem razão, né? de estarmos presos a ela. Então, isso elaborou, digamos assim, uma escola de filosofia, que é essa escola cética de filosofia antiga, que apresentava essa concepção não apenas como digamos, uma consideração intelectual, né, sobre dúvidas intelectuais sobre o que podemos ou não podemos saber, mas apresentava essas considerações como uma maneira, como uma motivação de uma certa maneira de viver. Então, o ceticismo antigo era uma maneira de viver. E sobre isso, eu gostaria, se você se interessa por esse assunto, né, filosofia como um modo de vida e não apenas como uma consideração intelectual, eu recomendo que leiam o texto de Pierre Hadot, que eu também deixei na página da disciplina indicada, acho que está no Moodle. É uma palestra do Pierre Hadot que se chama justamente A Filosofia como um Modo de Vida. E ele então argumenta que todas as escolas de filosofia antiga, né, Sócrates, Platão, Aristóteles, os céticos, os cínicos, os estoicos, os epicuristas, todas essas escolas de filosofia antiga eram modos de vida e não eram apenas assim filosofias intelectuais, né? Não eram só pensamentos. Todas essas escolas tinham um certo diagnóstico sobre o que causa infelicidade nos seres humanos e propunham uma espécie de terapia, um tratamento, uma maneira de viver que proporcionasse uma vida feliz. E uma das fontes principais de infelicidade entre os homens, segundo os céticos, é o dogmatismo. E então eles buscavam então combater o dogmatismo com o ceticismo, quer dizer, com a suspensão dos juízos. Em vez de dizer as coisas são assim ou são assado, da gente se treinar a dizer assim, não, parece que as coisas são assim, parece que as coisas são assado. E então, suspender a rigor os juízos, né, que a gente faz, não fazer julgamentos sobre como as coisas são, mas se guiar apenas pelo modo como as coisas aparecem para nós. E eles consideravam que esse modo de vida levava ao que eles chamavam de ataraxia, que é a imperturbabilidade ou a paz de espírito, né, que proporcionaria um tipo de felicidade. Bom, o ceticismo ganhou assim novos ares, né, e novo ímpeto na modernidade. E então a modernidade é o período ali que começa com o Renascimento, depois as revoluções científicas, as grandes navegações, a revolução liberal, capitalista, o início do capitalismo, né, o mercantilismo. E então há um conjunto muito grande de transformações sociais, intelectuais, morais que acontece na Europa desse período. E sempre que há grandes transformações sociais, grandes transformações intelectuais desse tipo, o ceticismo tende a reaparecer, né? Em parte isso é o que está acontecendo no mundo contemporâneo, né? A gente está vivendo um período de grandes transformações sociais, intelectuais, tecnológicas, e isso vem sendo acompanhado agora por movimentos céticos muito fortes na nossa cultura contemporânea, né? Isso se reflete também na filosofia. Bom, mas há dois autores muito importantes da modernidade que são considerados céticos, embora o ceticismo deles seja um pouco diferente, né, do ceticismo dos antigos. Um deles é Michel Montaigne. Eu deixei um texto dele também na página da disciplina que se chama Sobre os Canibais. E esse texto
É interessante para nós brasileiros lermos esse texto porque justamente ele comenta o caso do canibalismo dos índios, né? Então ele diz, tem aqui esses índios que cometem algo que nós consideramos errado, mas eles não consideram errado. Então o que é o certo e o que é errado, né? Então ele mostra assim que aquilo que a gente considera certo ou errado, em parte é produto da nossa cultura, da civilização, ele tem uma espécie de relativismo moral. De qualquer maneira, tem uma suspensão do juízo ali sobre o que é o certo e o errado moral, né, em termos absolutos. E outro filósofo importante foi David Hume, depois mais adiante nós vamos falar um pouco mais sobre ele. E há um filósofo brasileiro muito importante, né, e original, um dos principais filósofos brasileiros, ele faleceu acho que há 2 anos agora, faz pouco tempo, foi professor na Universidade na Unicamp, em Campinas, e depois na Universidade de São Paulo. E ele foi assim um dos principais figuras aí da filosofia brasileira, enfim, das últimas décadas, talvez de todos os tempos, né? Já que nós não temos assim tantos grandes filósofos, mas ele foi um pensador bastante original e, e escreveu artigos muito importantes. É importante vocês conhecerem ele, tá? Pelo menos lerem um texto dele. Eu deixei um texto dele na página da disciplina, mas ele tem vários outros. E ele é um filósofo assim que escreve muito bem. Então, para nós é sempre bom ver uma pessoa escrevendo em português, assim, fazendo filosofia de tão alta qualidade, escrevendo tão bem, de maneira tão clara, né? Tão incisiva. E o Porchat, ele desenvolveu uma filosofia cética, pirrônica, que ele chama, né? Então ele buscou atualizar o pirronismo antigo. E, enfim, ele faz considerações assim parecidas com essas que a gente estava vendo, sobre a suspensão dos juízos, né? E uma vida conduzida com base naquilo que aparece para nós apenas. Bom, depois vamos voltar um pouco mais a isso se der tempo. Bom, uma passagem importante do livro do Sexto Empírico diz o seguinte: há 3 atitudes possíveis com relação ao conhecimento, ele diz. A gente pode. Há 3 escolas de pensamento a respeito do conhecimento, digamos. Há os dogmáticos, os acadêmicos e os céticos. Os dogmáticos dizem que o conhecimento é possível e que eles sabem qual é o conhecimento, sabem que é verdadeiro. Então, eles já detêm pelo menos alguns conhecimentos. Esses são os chamados dogmáticos. Dogmático é a pessoa que diz assim, eu sei. O acadêmico, né, que ele chama que por referência à escola platônica, enfim, isso é uma referência histórica, não tem muita importância para nós, o que importa aqui é o conceito. Os acadêmicos são as pessoas que dizem assim, o conhecimento é impossível, né? E os céticos são as pessoas que dizem assim, eu não sei se o conhecimento é possível ou impossível. Eu tenho razões eu tenho para todas as alegações de o cético é o indivíduo que suspende o juízo, né? Ele tá em busca do conhecimento, mas ele não obteve nenhum conhecimento até agora. O Oswaldo Porchat, num dos textos dele, ele diz que a posição do cético é como a do estudante de filosofia no início do curso, como a posição de vocês agora. O estudante de filosofia no início do curso, ele assiste a aula com professores diferentes, e aí cada professor parece ter uma filosofia diferente, parece apresentar, digamos assim, um sistema filosófico diferente, né? Então tem professores que são kantianos, outros que são wittgensteinianos aqui no departamento, outros são aristotélicos, outros que são racionalistas, outros que são mais empiristas, né? Enfim, tem professores que são ateus, outros que são religiosos, enfim, vocês vão ver assim que tem uma variedade de concepções filosóficas que são apresentadas por professores diferentes, né? E lendo os autores da história da filosofia, os autores contemporâneos, vocês vão ver que tem filosofias muito diferentes. Então, o estudante de filosofia, geralmente ele entra, realmente, isso aqui, né, vai assistir uma aula lá sobre Kant, e diz, realmente, essa filosofia aqui é bem interessante. Aí vai para uma outra aula de David Hume, realmente isso aqui é bem interessante também, né? Aí tem, enfim, vai passando, assim, as diversas concepções de filosofia. E aí, no início, tu não encontra, a gente não encontra
razões assim suficientes para preferir um ou outro, né? A gente vai aprendendo um pouco de cada um, então. E o, muitas pessoas ao final do curso elas ficam mais inclinadas por uma filosofia ou por outra, né? Mas o cético é a pessoa que chega no final do curso da mesma maneira que ela entrou. Ela acha que tem razões para isso, razões para aquilo, mas nenhuma razão suficiente para uma ou outra filosofia. Então ele suspende às vezes. Olha, eu não sei qual é o sistema filosófico melhor, eu nem sei se a ideia de sistema faz muito sentido. Talvez haja razões para não ser sistemático em filosofia, né? Para ser, digamos assim, nietzschiano, talvez. É, então, é, então, o cético é a pessoa que não julga. Ela, quando um argumento lhe é apresentado, ela diz, olha, parece que tem razão, parece que não tem razão, parece que sim, parece que não. Mas ela não diz assim definitivamente sim ou não, certo? Então, essa é a diferença entre o cético e os dogmáticos e acadêmicos. O cético não nega que possa haver conhecimentos. O cético apenas diz assim, olha, eu até agora não encontrei nenhum, mas eu continuo buscando. Quem nega que possa haver conhecimento são os acadêmicos, né? Eles dizem que conhecimento é impossível, não há nenhum conhecimento, certo? Então, esse é o esquema básico, assim, o, dessa filosofia, né? Para cada conjunto de razões que são apresentadas por uma determinada crença, há contra-razões. Sempre é possível encontrar contra-razões. Para qualquer razão, há contra-razões. Por mais óbvias que pareçam ser as crenças, né? Por mais que, como a gente acabou de ver aqui no Russell, né? Uma crença muito óbvia como essa aqui, a mesa é marrom, a gente consegue encontrar pelo raciocínio contra-razões. Então o cético, em vez de ficar brigando, né? Se é assim ou se é assado, ou às vezes entrar em brigas mais importantes, não sobre a cor da mesa, que é uma coisa mais ou menos irrelevante, mas as pessoas brigam sobre coisas muito importantes. Hoje em dia, sobretudo em política, às vezes em religião, moral, né? Tem disputas muito importantes e às vezes violentas. E o cético diz, e o cético diz, não, é melhor a gente suspender, porque a rigor ninguém sabe o que tá dizendo, então é melhor a gente suspender os juízes. Isso vai trazer ataraxia ou imperturbabilidade. E isso vale tanto para as disputas assim interpessoais, né, as divergências de opinião que as pessoas têm, quanto para a nossa vida pessoal. A gente tem, às vezes, certezas sobre quem nós somos, por exemplo. Né, a minha natureza é assim, ou eu tenho tais e tais características. E só que, a rigor, também o conhecimento que nós temos sobre nós mesmos é duvidável, né? Os céticos dizem. Porque a gente muda as concepções que nós temos sobre nós mesmos e outras pessoas, às vezes, têm concepções diferentes sobre quem nós somos, né? E pessoas diferentes podem ter opiniões diferentes sobre mim, por exemplo. E eu mesmo, ao longo do tempo, já mudei a minha concepção de mim mesmo. Então, quem é que eu realmente sou? Então, o cético diz, eu não tenho como saber isso, né? Talvez eu tenha como saber, mas até agora eu não encontrei nenhuma razão que fosse assim, suficientemente forte para eu dizer dogmaticamente que eu sei. Então, ele diz assim, é melhor eu permanecer aberto às diversas opções e ir julgando caso a caso de acordo com as aparências, não de acordo com aquilo que me parece ser o caso. Isso, ele diz, traz ataraxia ou imperturbabilidade ou paz de espírito. Aqui tem um livro que eu queria só mostrar para vocês, um livro do Oswald Porchat, que é uma coletânea de artigos, Vida Comum e Ceticismos. Se puderem, claro, não agora, mas ao longo do curso aí de vocês, seria bom vocês pelo menos lerem um ou dois desses ensaios do Oswald Porchat. Bom, outra consideração importante a se fazer e que seguidamente é feita, inclusive por pessoas como o Porchat, é que há uma diferença entre o ceticismo antigo e o moderno. Tá? Então, é o ceticismo de Pirro e Sexto Empírico e o ceticismo de Montaigne e David Hume, por exemplo. Nas considerações, porque houve uma mudança importante na modernidade a respeito
do ponto de vista assim a partir do qual se faz filosofia, né? Então a filosofia a filosofia moderna às vezes é chamada uma filosofia da consciência, algo assim, porque as considerações que os filósofos passaram a fazer a partir do início da modernidade são considerações assim que partem desse ponto de vista subjetivo, que nem a gente viu ali no Russell, né? Tem impressões subjetivas ou dados dos sentidos, e esses dados dos sentidos não são a realidade fora da minha mente. Esses dados dos sentidos são impressões subjetivas que a gente tem. Então tem esse problema de como passar da impressão subjetiva mental para a realidade fora da mente. Então esse é um problema tipicamente moderno, né? É o problema chamado às vezes tem gente que chama assim disso se refere a isso como o problema do mundo exterior, né? E né, será que existe um mundo exterior? Será que existe um mundo exterior? Será que eu tô será que existe um mundo físico, por exemplo? Será que não é tudo imaginado? Como é que eu sei que existem outras pessoas, né? Como é que eu sei que eu não estou sonhando que existem outras pessoas? Como é que eu sei que não tem só eu aqui? Coisas desse tipo. Reflexões assim desse tipo, que partem de um ponto de vista subjetivo e se questionam, né, sobre o que há fora da minha subjetividade. Então esse é um tipo de consideração que aparece tipicamente na modernidade. Os argumentos dos céticos antigos não eram baseados nesse ponto de partida, né? Porque esse ponto de partida, né, essa ideia de uma subjetividade desligada do contexto, não fazia muito sentido para eles. Isso foi um conceito de subjetividade que foi desenvolvido na modernidade. Por várias razões, tá? Enfim, houve uma sequência assim, histórica, uma mudança assim, na concepção que a gente tem de si mesmo. Que levou à introdução do sujeito moderno. E os argumentos céticos antigos estavam baseados em razões e contra-razões objetivas, né? Então, e não em um ponto de vista subjetivo que precisa, que não consegue, digamos assim, sair de si, conhecer o mundo exterior, ou tem dúvidas sobre a possibilidade, né, de inferir confiavelmente como é o mundo fora da nossa mente. Então, a pergunta sobre a realidade do mundo exterior, que é uma pergunta que aparece seguidamente em textos modernos, é uma pergunta que a gente não encontra nos textos antigos. Tá? Então, tem diferenças importantes aqui que a gente tem que levar em consideração entre o ceticismo antigo e o moderno. Várias razões levaram a esse surgimento da concepção moderna de subjetividade, né? Uma que influenciou certamente foram as revoluções científicas. Então, você acha o que aconteceu na Revolução Científica? Então, a Revolução Científica começa com Copérnico, tipicamente, né? Então, antigamente as pessoas achavam que a Terra é o centro do universo e todos os demais astros girariam ao redor da Terra. O Sol gira ao redor da Terra, a Lua gira ao redor da Terra, os Vênus, Marte, Júpiter, Saturno giram ao redor da Terra, assim por diante. Tudo gira ao redor da Terra. A Terra é o centro do universo e a Terra é imóvel. E Copérnico, então, introduz... Copérnico começa a notar que tem muitas dificuldades, assim, né? Tem vários probleminhas, assim, que esse modelo que tem a Terra como centro do universo produz, tá? Então, tem uma literatura à parte. Quando vocês estudarem filosofia da ciência, vocês vão ver esses argumentos de Copérnico. Também depois corroborados por Galileu, né? Fortalecidos por Galileu. Mas o que o Copérnico diz, então, é o seguinte, olha, ele propõe um modelo alternativo em que o Sol é o centro do universo e a Terra gira ao redor do Sol. Só que o que acontece quando a gente propõe esse modelo? Acontece que as aparências, então, não correspondem à realidade, porque quando a gente olha para a aparência que a gente tem aqui da Terra é que ela é de fato imóvel, né? A Terra não parece estar se movendo para nós. E quando a gente olha para o céu, parece que o Sol está se movendo, né? O Sol parece que uma hora ele está no Oriente, depois em cima, depois no Ocidente, assim, ele vai percorrendo o céu sobre as nossas cabeças. Então, é a mesma coisa com os planetas, as estrelas. Então, o Copérnico, para ele sustentar esse modelo dele, Copérnico e Galileu, eles tiveram que dizer assim, olha, tem uma diferença grande entre a aparência e a realidade. E eles introduziram a ideia de movimento relativo e assim por diante. A mesma coisa, então, isso foi uma característica que
que foi se acentuando com o desenvolvimento das teorias científicas. Aquilo que se chama de ciência, ou conhecimentos de antigamente, na antiguidade grega, romana, depois na Idade Média, não era bem diferente disso. Né? Então era uma espécie de o que a gente tinha naquela época eram sistematizações das observações. Então a ciência em geral não contradizia a observação. Elas, na verdade, forneciam uma espécie de arcabouço metafísico, né, a partir de princípios que fundamentariam as experiências que a gente tem, a percepção. E aqui não, a partir da modernidade parece haver um conflito, né, entre a aparência e a realidade. Então, o Sol, de fato, o Copérnico diria, né, o Galileu, o Sol de fato não está se movendo. Quem está se movendo é a Terra, embora pareça que o Sol esteja se movendo. E então todas as teorias científicas hoje em dia dizem coisas desse tipo, né? Então, por exemplo, a teoria newtoniana fala, por exemplo, de corpúsculos, enfim, que a matéria é feita de corpúsculos que são invisíveis, né? E que existe esse princípio da gravitação universal, que também é invisível. A gente só tem a experiência aqui do peso dos corpos, né, das coisas caindo, mas a gravidade mesmo a gente não percebe. Então tem coisas invisíveis que a gente não vê, né? Então, que são reais, que a gente infere a partir daquilo que a gente observa. Então, tem uma série de mudanças que vão sendo introduzidas nas ciências e que levam as teorias científicas hoje a dizerem sistematicamente, né, que o mundo real é muito diferente daquilo que a gente percebe. E não havia isso na antiguidade, tá? Então isso produziu, né, um tipo de concepção assim a respeito da nossa subjetividade. Isso corroborou para o surgimento de um certo tipo de concepção a respeito da nossa assim, subjetividade, né? Que nós temos experiências subjetivas, mas a realidade é diferente disso que parece para nós. Também outros fenômenos da modernidade influenciaram essa onda cética que apareceu na modernidade, que foram as grandes navegações, né? Então, o ensaio de Montaigne sobre os canibais é um produto direto disso, né? Então, contato com outras culturas. E também as mudanças sociais que aconteceram na Europa naquela época. Bom, então, na filosofia da ciência contemporânea há um debate persistente entre chamados realistas e antirrealistas em filosofia da ciência, e que de certa maneira é um correlato, né, dessa discussão entre os céticos e os dogmáticos em teoria do conhecimento. Bom, então vamos parar por aqui, depois continuamos.